Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudo. Hoje, junto comigo aqui, Lucas, a Cláudia, olá, boa noite. Rodrigo, boa noite. A Dani e o Eduardo no computador também, compartilhando e dando suporte. Convido a todos desde já para participar conosco desse grupo de estudos, do qual o tema é Raízes do Melindre. Mas antes de iniciarmos o tema, vamos fazer a nossa oração, a nossa prece. Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo, feche nesse momento os seus olhos, busque uma respiração mais tranquila, para que nesse momento, todos nós, juntos, em coração, em pensamento, possamos nos conectar com o Mestre Jesus e, a partir dessa conexão, ficarmos ainda mais intuídos, inspirados e disponíveis para receber tudo aquilo que for necessário na nossa vida neste momento. Que assim seja. Então, falando aqui de novo do nosso tema, né? Raízes do Melindre, é do capítulo 6 do livro Prazer de Viver, que nós estamos seguindo esse livro no nosso grupo de estudo. Cada semana um capítulo, e o capítulo hoje é o capítulo 6, Raízes do Melindre. Tem um trechinho do Evangelho na própria abertura desse capítulo, que é o capítulo 5, item 4. Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e menos melindres, né? E aí nós vamos então discorrer sobre esse estudo aqui de hoje do melindre, que, como estávamos falando um pouquinho antes de começar, quase ninguém tem, né? Nenhum de nós aqui temos isso, né? Quem nunca se melindrou, tira a primeira pedra. É algo exterior ao nosso mundo, mas mesmo assim nós iremos falar sobre para aprender um pouquinho mais, né? Quem gostaria de começar? Cláudia? Aí esse capítulo, né, esse trecho, o capítulo 5 do Evangelho, que cita ele logo no começo, é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. E esse item, que é o item 4, causas atuais das aflições. Então, aqui dentro desse trecho, ele fala sobre as vicissitudes da vida, né? Fala que elas são de dois tipos ou de duas espécies, né? Tem duas origens bem diversas. Uma delas tem sua causa na vida presente e outra fora dessa vida. Seria considerando nas vidas anteriores, né? Nas nossas existências anteriores. E aí fala que geralmente a causa, né, das nossas aflições estão mais ligadas à nossa vida atual do que nas vidas anteriores. Então, assim, que a gente busque na nossa mente que a gente prolonga o nosso sofrimento por nossa conta e risco mesmo, né? Não é coisa do além, não é karma, não é nada assim, pode até ser algumas coisas do além, né? Mas não que nós não tenhamos responsabilidade sobre isso. E o melindre, né, que é o nosso tema de hoje, está bem ligado a isso, né? As nossas aflições, como assim, o sofrimento, né, as provas e as expiações que nós vivenciamos nesse plano, ligados, obviamente, ao nosso grau evolutivo, elas podem ser, assim, elas são necessárias, nós vamos passar por isso, mas a gente pode passar, depende de nós passarmos por essas situações, absorvendo o aprendizado e não prolongando o nosso sofrimento, né? E eu enxergo que o melindre, né, o fato da gente ficar ressentido, ficar guardando essa mágoa, esse ressentimento, amplia de forma muito grande o nosso sofrimento, né? E aí, junto com isso, né, traz à tona também o fato assim, da gente guardar essa mágoa, né? Muitas vezes a gente guarda pela vida toda, ou até por mais do que uma existência, eu acho, o fato da gente não perdoar. Não perdoar não perdoar a pessoa pelo que ela nos fez, apesar das muitas vezes a pessoa nem perceber, nem ter noção, consciência de que ela nos fez algo,
Isso tem mais a ver conosco do que com ela. E também não nos auto-perdoar, né? Por toda essa situação. Não sei o que vocês entendem sobre isso, né? A melindre é um tema bem vasto, né? Ligado ao ego, ligado ao orgulho, né? São dois probleminhas, né? Que não são muito comuns, né? No ser humano, não, quase ninguém tem. Quase ninguém tem, nem orgulho, nem ego, enfim. Não sei o que vocês acham sobre isso. Quer colocar, Dora? A gente estava vendo também um pouco antes de começar, no dicionário, né? Pedindo para ver a definição de melindre. E a definição que o dicionário traz para a gente de melindre é que é uma disposição para se ressentir, né? Para se ressentir, para se ofender, né? É uma suscetibilidade que nós temos, né? Então, alguém que se ofende facilmente, né? E eu achei muito pertinente quando você disse que o orgulho tem muita relação... Desculpa, o melindre tem muita relação com o orgulho. Eu diria mais. Kardec perguntou para os espíritos quais são os maiores obstáculos para o nosso progresso. E os espíritos disseram o orgulho e o egoísmo. O orgulho é um véu que impede que nós saibamos ou tenhamos a capacidade de reconhecer quem nós somos realmente, né? E eu até gostaria de convidar vocês a conhecer, não sei se todo mundo conhece, o professor Mário Sérgio Cortella. Ele tem um vídeo que ele fala sobre, né? Você sabe com quem você está falando? Né? Acho que eu não lembro disso. E toda vez que perguntam para ele, você sabe com quem você está falando? Ele responde assim, você tem tempo? Né? Porque ele diz assim, que nós, né? Então eu vou falar, eu sou um ser pequenininho, dentro de um planeta com outros 7 bilhões de seres pequenininhos, dentro de um planeta pequenininho, que fica num sistema solar de uma estrela pequenininha, que fica localizada no cantinho de uma galáxia pequenininha, dentro de um dos universos possíveis, né? Então, se a gente tivesse, né, essa condição de poder avaliar o quão pequeno nós somos e o quão no começo nós estamos da nossa jornada, a gente teria a capacidade, então, de poder combater o orgulho de forma ativa, né? Porque eu gosto de dizer que o orgulho é uma doença, é uma imperfeição. Não existe orgulho bom. Não existe orgulho bom. Quando você fica, né, o seu filho passa na USP, passa na Unicamp, que você fala, fiquei orgulhoso do meu filho. Não, isso não é bom, né? Você ficou feliz porque o seu filho passou, né? Porque o orgulho remete o seu filho a ser melhor que o filho dos outros. Porque em um dia da vida dele, ele foi lá e fez uma boa prova. Não significa que, por ele ter capacidade de fazer uma boa prova, que ele seja melhor do que o filho das outras pessoas, né? Então, essa ideia de poder reconhecer o quão pequeno nós somos, para poder, então, participar ou trabalhar ativamente no processo de eliminar o orgulho, porque o melindre é o orgulho ferido. É o orgulho ferido. Então, quando alguém fere, né, fere o meu orgulho, eu reajo dizendo, vou sentar em cima do papel. Eu acabo me ressentindo, então, por conta do orgulho ferido. E a gente pode até falar assim, mas eu não tenho orgulho, né? E aí eu separei algumas situaçõezinhas aqui para a gente refletir se realmente nós não temos orgulho. Então, assim, se nós nos contrariamos por qualquer motivo, é o orgulho. Se a gente reage de forma agressiva quando alguém critica a gente, é o nosso orgulho. Se a gente quer ser o centro das atenções, orgulho. Se a gente só aceita as nossas ideias e não aceita as ideias das outras pessoas, orgulho. Se a gente não aceita que a gente tem a possibilidade de errar, falando de nós mesmos, né? Porque às vezes a gente relaciona ao outro. Orgulho, porque a gente erra, a gente tem que ter essa consciência. Quando a gente acha que a gente eu não me enquadro, não sou, né? Das duas, uma, né? Ou você não está enxergando, ou você está, né? Não está enxergando, não tem outra, né?
Quando a gente recebe um elogio, que a gente fala, é verdade, eu sou assim mesmo. Orgulho, né? Quando a gente tem muita preocupação com as aparências exteriores, orgulho. Então, assim, só para a gente dar uma refletida, assim, que infelizmente ou felizmente, porque faz parte do nosso processo, o orgulho é muito presente na nossa vida ainda. Exatamente. Eu coloco ainda dentro dessa visão, para a gente refletir junto aqui, juntando com uma palavrinha que o Rodrigo disse, que é a disposição a ter o melindre, né? A disposição ao ressentimento, e aí vai entrar também essa disposição ao orgulho, né? Como você bem disse, ele faz parte ainda do nosso aprendizado, pois ainda estamos buscando a perfeição, ou melhor, né? Estamos buscando relembrar o quão perfeito já somos desde que fomos criados, né? E aí, pegando um pouquinho do que a Cláudia falou, citando alguns pontos do melindre, em algumas dessas colocações do orgulho está relacionado aí o processo do ego, né? Então, em algum momento, essas frases, esses pontos colocados, eles podem ser sintomas de que o ego não está muito bem trabalhado. E aí cabe a nós também olhar com muito equilíbrio, né? Pois existem os dois extremos. Existem pessoas muito destruídas na sua estima e às vezes precisa percorrer este caminho, mas não ficar nele para se reestruturar. E o inverso também. Então tem pessoas que só ficam nesse extremo, realmente egoísta, né? E aí precisam percorrer o caminho um pouquinho inverso para se reestruturar. Como fazer isso? É só vivendo, né? Aí a gente vai vendo, vai interagindo, porque através da interação, principalmente humana, né, uns com os outros, é onde nós temos a maior oportunidade de nos conhecermos. Porque enquanto estamos a sós, ok, nós temos a oportunidade de entender o nosso mundo interior, mas nos falta algo muito importante que são as referências. Então, quando eu estou diante da Cláudia, do Rodrigo, da Dani, do Eduardo, eu posso me enxergar através de outros olhares. Então, a reação dela, as falas dela, como eu me porto com ela, pode ser diferente de como eu me porto com você, e ali vai gerando atrito. E se eu tenho já, né, uma predisposição para o melindre, isso vai dificultando esse processo de aprendizado, porque mostra aí realmente que o ego está adoecido. Seja no extremo completo do egoísta, onde só ele se basta e está tudo bem, ou no extremo oposto, onde ele já não se consegue nem reconhecer enquanto ser humano ali, né? Já está tão fragmentado que é como se fosse aquele tapetinho que a gente põe na porta, né? O capacho, né? E isso também pode, em algum momento, ser esse orgulho falado, né? Que a gente só olha para um lado, né? É quando aquela pessoa realmente ela se coloca como a mais importante de tudo. Mas tem um outro ponto, que é quando ela não consegue nem se ver minimamente importante para ela mesma. Então, esses dois extremos são muito importantes. O melindre está dos dois lados. O melindre está dos dois lados. Então, ter este equilíbrio é muito válido, mas bem desafiador, né? Que bom que nós temos a oportunidade de outras pessoas, né, estarem conosco para aprendermos juntos, mas nos cabe realmente a autorreflexão, o autoconhecimento para que consigamos um pouquinho de cada vez seguir adiante, né? Como nós falamos aqui já várias vezes, nós estamos aqui em processo de aprendizado. Então, tomar consciência de que determinadas atitudes que nós temos são classificadas como melindre, que não são exatamente atitudes que nós deveríamos dar força a desenvolver, que a gente tem que aprender com elas, aprender por quê isso está ocorrendo conosco. Então, isso é um processo de aprendizado. Eu tenho que reconhecer para depois eu conseguir trabalhar essa situação, né? E como o Rodrigo disse, a gente está lá bem no comecinho da nossa caminhada, né? Inclusive, esse vídeo que você citou, acho que ele tem uma fala, é nesse que ele fala o vice-troço do subtreco, ou o contrário, o vice-treco do subtroço, enfim. E nós somos realmente uma poeirinha dentro de todo esse universo da criação divina. Não quer dizer que nós não sejamos importantes. Toda a criação divina tem a sua importância. Mas que a gente tem que entender que nós não somos o centro do universo.
né? Nós fazemos parte, e até uma colocação aqui que eu peguei de um vídeo que eu assisti, eu achei bem interessante, uma fala, né, de Paulo de Tarso, para a gente pensar bastante sobre isso. Somos células, ele coloca, somos células do corpo de Cristo. Nós somos pais e membros uns dos outros. Ou seja, nós estamos todos interligados e tudo aquilo que a gente faz, sente, chega, né, a criação divina, né? Isso interfere, né? Isso ressoa, vamos dizer assim, em toda a criação divina. Eu achei essa colocação aqui de Paulo de Tarso muito interessante, né? Nós somos pequenos, podemos ser o vice-troço do subtreco, ou o contrário agora, aquela poeirinha pequenininha, né? Mas nós somos partes de um todo, né? E, por exemplo, se uma célula num corpo, vamos trazer para o nosso corpo, se uma célula ou um grupo de células não funciona adequadamente, isso afeta o corpo. Né? Por exemplo, se meu pâncreas, que tem as células lá que produzem insulina, para de produzir insulina, isso afeta o corpo inteiro. Da mesma forma que nós, pequenas células, se nós não conseguimos fazer com que nossa progressão ocorra, nós afetamos o todo, quer dizer, nós precisamos uns dos outros, né? Então, aquilo que não afeta somente a mim, tudo aquilo que eu faço ou que eu não quero fazer ou deixo de fazer, afeta o todo, né? Então, nós temos responsabilidade nesse aprendizado, né? Nesse autoconhecimento, não só conosco, mas responsabilidade com todos. Nesse processo, eu gostaria de jogar uma reflexão que é a expectativa que criamos por uma situação. Toda vez que nós criamos expectativa por uma situação, nós nos frustramos. Essa frustração vai causar um melindre nosso. Então, um exemplo disso. Primeira semana do mês, nós vamos passear na Rua Barão de Jundiaí, no calçadão. Estou de um lado da rua, vejo um amigo meu do outro lado da rua, cumprimento, acho que ele me viu, ele não me cumprimentou. A partir daí eu começo a me martirizar. Com o quê? Poxa, o cara nem vai fazer mal pra gente, só isso. O cara me viu e não me cumprimentou. Esse cara tá com alguma coisa comigo. Por que ele não quer me ver? Por que ele não quer me cumprimentar? E isso ele vai criando a situação. Um mês depois, ele encontra no elevador onde não tem jeito, ele já tinha prometido que não ia falar mais com esse amigo, encontra esse amigo. Esse amigo abre os braços, conversa, sorri e pergunta, tá tudo bem? Fala, na realidade não tá. No dia 5 de fevereiro, na Barão de Jundiaí, em frente ao número tal, você estava com uma camisa assim, uma calça assado, e você não me cumprimentou. Ele falou, pois é. Eu tinha acabado de deixar meus óculos para consertar, eles caíram no chão e eu não estava enxergando nada, eu tenho miopia. Peço desculpa por isso. Então, olha o mal que ele fez durante um mês para eles mesmos, se martirizando. Quando ele criou a expectativa de que o cara ia cumprimentar, mas não cumprimentou. Criou a expectativa que tivesse algo de errado que não tinha. Então, isso é algo que o melindre vai trazendo e prejudica a gente. Aí, dentro disso que você falou, ele como sendo meu amigo, e se eu estava me sentindo dessa forma, poderia ter ligado e perguntado. Conversado, olha, te vi, você não me viu, não me cumprimentou, aconteceu alguma coisa, mas o que acontece? O nosso orgulho, o nosso ego, nesse momento, fala assim, não, ele não quer me falar comigo, não. É aquela história da uva, né? Ele nem estava afim mesmo de comer, né? Acho que está verde, azeda. Enfim, o nosso ego, o nosso orgulho nos impedem de simplesmente fazer uma
uma ligação e perguntar, aconteceu alguma coisa? Por que você não me cumprimentou? Eu fiz alguma coisa dele. Sim, eu fui indelicado, eu te magoei de alguma maneira. A gente faz o quê? Prefere guardar esse sentimento, criar toda uma fantasia do que aconteceu e depois jogar isso em cima da outra pessoa sem que ela nem tenha consciência do que está acontecendo. Essa história criada é uma das capacidades da nossa mente, né? Acho que a gente falou isso em alguma aula aqui sobre isso, né? A nossa mente tem uma capacidade de criar histórias fictícias, né, de um fato que para nós é real, né, mas que para a situação ou para o outro é irreal ou ilusório, né? Então essa percepção que esse indivíduo tem, ele criou uma história. E essa história só foi criada porque provavelmente dentro dele o enredo já estava meio pronto. Ele só precisava de um personagem ali para adequar certinho a história e achar, digamos assim, alguém que justificasse aquele sentimento dele estar se sentindo um pouquinho deixado de lado, né? De ser deixado esquecido, de ser ficar de lado. E vai bem de encontro com o comecinho aqui do capítulo 6 também, onde ele traz, né, que nos estudos das doenças psíquicas vamos encontrar o quadro de fragmentação, que significa a quebra do pensamento, ou seja, a ausência de conexão harmoniosa nos raciocínios. Então, diversas vezes na nossa vida, né, por diversos momentos, há essa ruptura. O pensamento ele se fragmenta. Então, que nem esse exemplo que o Eduardo trouxe, ali foi uma quebra na linha racional harmoniosa, onde gravou que é uma informação que não era tão verídica e não era saudável, que pode, em algum momento, ter sido originada até em outros tempos, né? Então, a nossa mente, em determinados momentos, principalmente quando ela é colocada sobre algum risco, ela se fragmenta. Ela gera uma memória solta do contexto geral. Eu até falei sobre isso ontem, né? Eu falo que a gente tem uma gavetinha no cérebro que chama gavetinha assim, vamos ver depois. Então, sempre que ela vê alguma coisa que não é muito legal, difícil de lidar, ela fragmenta e joga na gavetinha, vamos ver depois. Só que esse vamos ver depois é virando uma bagunça ali. E aí qualquer situação semelhante, abre a gaveta e puxa aquilo lá, para que você resolva toda aquela situação. Então nós temos nas nossas gavetinhas do vamos ver depois, muitos dos nossos traumas, muitas dessas quebras, né, de pensamento, que uma hora a gente vai precisar olhar para elas. Só que o outro, de novo, ele surge o quê? Como ferramenta de nos mostrar aquilo que sozinhos nós não estamos conseguindo ver. E aí é o prato cheio para o melindre, né? Aí o melindre realmente é o que vai aflorar em tudo isso. E ainda nessa situação, ele podia ter suposto que a pessoa não viu ele, né? Então, você viu, a gente sabe que o melindre está muito ligada à baixa estima e falta de confiança. Então, assim, a falta de confiança dele ter feito alguma coisa ou achar que o amigo dele não gosta mais dele, fez ele supor essa situação. Você simplesmente ter... Porque era uma situação assim, que não era nada de grave, né? Não é uma coisa que feriu a amizade. Acho que ele não me viu. Ele não me viu. Se ele tivesse seguro, né, consigo. Sim, é uma coisa que porque ele, né? O fato é, ele não me cumprimentou, né? O que eu fiz desse fato é a história que eu criei. Pode complementar. Por isso que eu gosto de chamar, porque assim, o Criador, ele dispõe das ferramentas suficientemente eficientes para fazer a criatura despertar. Só que quando a gente toma a rédea da situação, a gente começa a trabalhar de maneira ativa. Por isso que é importante, então, a gente entender o que é o orgulho. E teve uma passagem que chegaram para Jesus e disseram assim, meu bom mestre. E Jesus disse, mestre eu sou, agora bom eu não sou, porque bom é só Deus que está no céu, né? Então, quando Jesus deu esse ensinamento, além de ser uma lição de humildade, ele mostra para a gente o quão importante é a gente se conhecer, né? A gente conhecer quais são as nossas limitações, porque normalmente as nossas qualidades a gente conhece de cor, salteado, e faz questão de ficar mostrando. Só que os defeitos, né, as nossas imperfeições, é isso que a gente tem que tomar a rédea da situação. E é interessante isso que a Dani falou, porque o dicionário mostra para a gente o melindre como sendo uma suscetibilidade.
como sendo uma fraqueza, né? E uma coisa que a gente não pode fazer é controlar o que o outro faz. Não dá para controlar o que o outro faz. Agora, olha só que coisa interessante. Eu posso controlar como eu reajo ao que o outro faz. E a forma que eu vou reagir ao que o outro faz é a que vai definir tudo. Porque a partir do momento que eu deixo de me ofender com o que o outro faz, eu simplesmente não tenho mais por que me melindrar, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Você que está com um tênis novo, aí você tem um sobrinho de 7 anos. Aí ele vê seu tênis novo, sai correndo e pisa no seu tênis. E fala assim, ó, estreiei. Né? Na hora você fala, mas você tem que fazer? Não. E vida que segue. Agora, uma pessoa que está no ônibus lotado, né? Que muitas vezes não te viu, pisa no seu pé, você é a mesma situação. Os dois pisaram no seu pé. Mas quem deu importância, ou quem interpretou isso de determinada forma, foi você. Então, essa suscetibilidade é que a gente precisa tratar. Até chegar um ponto que a gente nem mais vai se ofender, porque como a gente não pode controlar o que o outro faz, a gente só pode controlar a forma que a gente interpreta, né? Então, não importa o que o outro faz. Então, não importa se ele não me cumprimentou. Não importa se foi porque ele não quis ou porque ele não me viu. Não importa. Não importa. O que importa é o que eu faço com isso. Sim. Porque ele tem todo o direito de não querer me cumprimentar. Ponto. Né? Agora, falar é muito fácil. Falar isso é muito fácil. E sabendo disso, o mestre ensinou 2 coisas para a gente. Que foi a indulgência, que é você ser tolerante com o erro do outro, porque ele sabe que nós erramos também. Então, como a gente erra, a gente precisa ser indulgente com o erro do outro. E o perdão, porque ele sabe que a gente se magoou, ele sabe que a gente se melindra, e é por isso que ele fala que é tão importante a gente perdoar, né? E sempre lembrando que a visão espírita de perdão não absolve a pessoa que te fez mal. O perdão não absolve o culpado. Ele liberta quem foi agredido. Quem é o Senhor da justiça é Deus nosso Pai, que julga inclusive a intenção, né? Então a gente, quando perdoa o outro, nós estamos nos libertando. Não estamos absolvendo ninguém. Ele vai depois ter a oportunidade de despertar e numa outra oportunidade, dependendo do que fez, nós teremos a oportunidade de reconstruir o que foi destruído, né? Porque às vezes também vai dar murro na ponta de faca e é capaz ainda de se compromissar mais do que de se libertar. Então essa é a ideia, de você tomar consciência de quem você é realmente. Porque se você sabe quem você é, né? Então você diminui essa fraqueza. Porque você não controla o que o outro faz, você só controla o que você consegue fazer. Ao ponto de chegar no momento que você simplesmente não bate em você e não atinge, né? É uma coisa que eu tinha falado aqui. O outro fez uma coisa para você, se for verdade o que ele fez para você, o que ele falou de você, corrija. E se for mentira, não importa, dá risada, porque é mentira. Então, não tem por que você abraçar isso para você, né? Porque se for verdade, é verdade. Então, como o Lucas disse, puxa, ele me mostrou alguma coisa, né? E tem, na filosofia estoica, eles dizem assim, fulano apontou um erro seu, então agradece que ele apontou só um e relevou todos os outros, né? Então, fulano é não sei o quê. Realmente eu estou tentando trabalhar isso, estou tentando melhorar, e você só viu todos os outros, as outras besteiras que eu faço, você ainda não viu, né? Porque, de novo, nós somos um ser pequenininho, né? O subtreco do subtroço. Então, se a gente toma consciência disso e passa a trabalhar de maneira ativa, aí a gente consegue. Então, enquanto a gente não consegue nem se ofender com isso, a gente começa a trabalhar de forma a ser mais indulgente com o erro do outro e a perdoar quando ofendem a gente. Deixa eu colocar um comentário que a Silvia colocou aqui, na questão dos elogios, né? Ela coloca assim, às vezes precisamos de um elogio para ajudarmos a nos valorizar
pois é muito difícil ninguém enxergar a gente como somos. Só enxergam muitas vezes, né, os nossos defeitos e isso nos traz mágoa. E trazendo isso junto para o que nós estamos falando, né, essa fala que ela trouxe, que às vezes nós temos e precisamos um elogio, ela vem muito de encontro com uma necessidade quase que básica de todos nós seres humanos, que em primeiro lugar é nos sentirmos vivos. Quando eu vejo que alguém do outro lado consegue olhar para mim e direcionar uma palavra, seja ela neste momento de elogio ou de crítica, eu passo a sentir algo que eu não sentiria se não houvesse a palavra. E esse algo que eu sinto é, poxa, alguém me olhou, alguém reconheceu que eu estou vivo. Alguém está passando para mim uma certa atenção. Que no caso de um elogio, ele pode ser bom, pode ser ruim também, depende do que a gente vai fazer desse elogio, né? Como ela citou lá na questão do orgulho, e também no caso de quando a pessoa só enxerga os nossos defeitos também, porque às vezes pode ser bom se eu pegar isso para um aprendizado, e às vezes eu posso ficar mais para baixo ainda. Mas eu trago também esse outro olhar que pode estar junto com o melindre de uma necessidade que nós temos, todos nós, quase, né, que em sua totalidade, de nos sentirmos vivos, amados. Tem um livro que diz que é melhor, né, um dos exemplos que ele dá, né, ele fala assim, é melhor um tapa do que a ausência de um tapa, porque o tapa ainda assim tem toque. Quando você não tem o toque de nenhum momento, de nenhum lugar, você se sente vazio. Olha só que profundidade é isso, né? E imagina nós, desde crianças, que fizemos quase de tudo para chamar a atenção dos nossos pais. Onde a gente caía e chorava, onde a gente estava com fome, a gente dava um jeitinho, onde a gente se sentia sozinho e com medo, a gente precisava fazer com que alguém olhasse para nós. E ainda enquanto adultos nós buscamos isso. Por isso que é muito fácil para algumas pessoas que às vezes têm esse conhecimento de conduzir outras para aquilo que ela quer. Porque ela vai entendendo os mecanismos de compensação e ela faz a pessoa se sentir tão especial, só que ela usa isso para manipular os outros, né? Então, se a gente conhece esse processo e usa isso para que realmente a gente cresça de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais equilibrada, isso é muito bacana. Então, quando a Silvia traz, né, essa questão dos elogios e das críticas, de alguma forma, é um jeito que o nosso ser consegue ser visto para se sentir vivo. A consequência disso pode ser até se sentir amado, né? Porque enquanto nós nos sentirmos, né, plenamente amados, a gente vai buscar sempre. Mesmo que para isso, em alguns casos, eu precise agir como melindre, eu precise chamar atenção, eu precise falar uma coisa, falar outra, porque é melhor eu ter o estímulo de alguém do que ficar no isolamento completo. Tanto que tem estudos que mostram que um dos maiores sofrimentos e torturas que existe é a tal daquela solitária, né? Onde a pessoa fica presa na solitária, sem ouvir som, sem ver ninguém, porque é tudo a mesma cor, a mesma luz todo dia, mal se alimenta. Isso é algo que nos leva ao surto, a falta do toque, a falta de atenção, a falta de interação, de contato, ao extremo, ele nos faz sentir mortos, porque o que nos dá a sensação de que estamos vivos é isso aqui, né? Se a gente não tiver isso, vai falar, opa, peraí, o que está acontecendo? Será que eu já estou do lado de lá e não estou sabendo, né? Vai faltando um pouco isso, né? Então, os elogios e até mesmo as críticas, em algum momento, pode alimentar o nosso ego que está buscando o quê? Carinho, assim, amor. O elogio, ele não é uma coisa ruim, né? Na verdade, o elogio é a pessoa reconhecer uma virtude que tem em mim. O problema é quando o que eu faço com esse elogio. Sim. Se eu passo né, a alimentar, como o Lucas falou, alimentar esse orgulho em mim, esse ego, e aí com esse excesso de elogio, que é o excesso que é o problema, né? Eu passo a achar que eu sou melhor que os outros, que eu sou, né? Às vezes a pessoa tem passa a ter uma visão distorcida de si, né? E a gente tem que ser honesto com nós mesmos para reconhecer quais são os nossos defeitos e quais são as nossas virtudes, porque se a gente esconde isso, a gente está escondendo para nós mesmos e nos prejudicando, né? Outra coisa que eu queria falar é que às vezes o melindre, ele é confundido com o amor próprio, né? Então, tipo assim, eu falo isso porque eu tenho amor próprio. E, na verdade, o amor próprio, o verdadeiro amor próprio, ele vai querer que nós nos melhoremos, né?
que a gente consegue enxergar quem nós realmente somos. Isso é amor próprio, né? Não achar que, né, eu tenho amor próprio, mas na verdade é um orgulho mascarado em amor próprio, né? Porque o verdadeiro amor próprio mesmo, quando a gente se ama, a gente quer se melhorar, a gente quer se evoluir, a gente quer reconhecer nossos defeitos e também as nossas virtudes, né? É que a gente fala mais em defeito porque a gente ainda tem muito mais defeito, né? As virtudes ainda tá, né? Assim, a balança ainda tá desnivelada. Acaba que a gente já fala mais do defeito, mas lógico, todo mundo tem as virtudes, né? Mas assim, queria falar só isso mesmo do elogio, né? Que é uma forma da pessoa reconhecer, mas é o que a gente faz com esse elogio que é perigoso. Nós precisamos sempre tomar muito cuidado, porque cobramos um elogio, pode vir um falso elogio. Então, às vezes, é muito melhor uma crítica, falar do seu defeito com amor, com honestidade, com carinho, do que um falso elogio. Que é a visão distorcida, né? Distorce o que a gente realmente é. E aí, voltando para o nosso tema, o melindre, Eduardo citou até que, dentro dos estudos dele, situação da nossa vida, né? Onde a gente mais tem melindres, né? Somos mais melindrosos, na infância, né? Onde a gente mostra com menos subterfúgios esse melindre, né? Mascara menos esse melindre. A criança ela é muito transparente, então realmente ela mostra quando ela está descontente, né? Ela chama realmente atenção, né? E até a Daniela pode falar com mais propriedade, né? Que a gente sempre associa que o melindre é uma reação infantil da nossa parte, né? Porque a gente está falando de uma reação de uma situação que tem pouca importância, né? Não é uma situação grave, que aí já entra em outras coisas. Está falando quando a gente reage a uma situação que não tem importância, né? Não deveria ter, pelo menos. Mas a criança, quando ela tem um melindre, ela esquece rapidamente, né? Ela vai lá, tem a sua reação, mas daqui 5 minutos você olha, ela já perdoou, já esqueceu, já nem lembra mais. Enquanto que nós, às vezes, carregamos essa mágoa, muitas vezes nem passamos, eu não gosto daquela pessoa, mas nem lembra por que está magoada com aquela pessoa, nem lembra mais, porque realmente é uma situação tão insignificante, você até esquece. Você guarda o sentimento, né? Mas a situação mesmo você nem lembra. Já as crianças, não, elas têm essa capacidade de esquecer rapidamente. Então, assim... É uma diferenciação, né, entre os adultos, né? O tipo de melindre, né, do adulto, que demonstra uma característica infantil, porém que carrega... Porém, a gente acaba dando um peso maior, né? Carrega isso por um tempo, às vezes, a vida toda, né? Às vezes a gente se melindra lá em determinada fase da nossa vida e esquece, como você mesmo falou, o motivo, mas o sentimento fica, né? E a gente acessa essa memória sentimental toda vez que essa situação é colocada de novo. Até o Eduardo estava comentando uma passagem, né, para ilustrar isso, acho que era de um centro espírita, né? Um diretor de um centro espírita que eles fizeram um cronograma, né, de eventos do ano, e aí estabeleceram em determinado dia o dia de fazer pastel, para arrecadação, enfim. E fizeram toda a divulgação, e chegou no dia determinado, um diretor, um dirigente não compareceu. E quando ele foi questionado por que ele não compareceu, ele falou que ele não foi convidado. Né? E aí, assim, ele analisando, ele conseguiu lembrar, né, trazer, né, por que ele teve esse sentimento, né, da onde veio esse sentimento. E conseguiu buscar que em determinado momento da infância dele, ele teve essa situação. Ele não foi convidado para um aniversário, uma criança. E ele se sentiu, naquele momento, não convidado para o evento. E aí veio toda essa situação, essa memória, né, sentimental, e ele melindrou. Vê, assim, a gente acessa essa memória infantil, né, grava, né, essa situação,
e pode acessá-la muitas vezes durante a nossa existência. Aí que eu separaria um pouquinho o processo da criança, que o que a Dani falou é realmente isso, a criança é muito mais flexível, tá tudo bem, ela se resolve, de um processo mental, que é o que o livro traz. Aí eu volto na brincadeira que eu coloquei, a nossa gavetinha do vamos ver depois, ela fica lá. Então, por mais, na minha visão, né, e a gente pode pensar junto aqui, que a criança realmente ela esqueça, ela consiga seguir, não quer dizer que aquela informação não ficou registrada. Não ficou na gavetinha. Não ficou na gavetinha do vamos ver depois. E aí, quando nós somos realmente colocados em uma situação semelhante, a gavetinha ela abre. É a chave que abre aquela gavetinha. Isso é independente se é um processo infantil ou um processo de adulto. Isso pode ter acontecido na semana passada e eu ter guardado alguma coisa nessa gavetinha. Então, independe, né? Porque é algo mental, né? É onde a nossa mente, o nosso cérebro, ele vai registrando aquilo que eu não consegui lidar muito bem. Então, vamos supor que esse senhor, desse exemplo, o trauma dele não fosse da infância, mas tivesse sido o primeiro momento nessa reunião. Daqui um ano, isso poderia voltar à tona. Então, o processo base ali, independe de criança ou adulto, é que a criança ela é muito mais aberta, né, a receber informações, está tudo sendo construído ali, né, não tem tanta rigidez. Mas o nosso processo, né, cognitivo mental, ele vai absorver todas essas informações. E essa gavetinha, ela é danada, porque vai bem nisso, é na fragmentação do pensamento. Então, esse senhor ficou com um pensamento ou uma memória de informação fragmentada naquela época. Qualquer coisa relacionada a isso, abre a gaveta, aquilo vem à tona de novo, e aí ele age daquela maneira que não seria uma maneira usualmente feita numa outra situação, né? E isso vem aqui também, junto com o que o livro vai nos trazendo, né? Ele até monta um organograminha aqui, um gráficozinho, né, explicando, onde numa ponta tem, né, a fragmentação do pensamento, como a raiz base, o melindre, e na outra ponta, a fuga do presente. Ou seja, isso nos faz o quê? Perder essa força do agora, da conexão do agora. Então, o melindre também ele pode nos fazer o quê? Perder o momento atual. Então, esse senhor, que esse exemplo que você deu, ele estava lá ainda. Naquele momento que aconteceu lá na infância. Ele se desconectou daqui do agora, né? Que nem quando o Eduardo deu o exemplo da pessoa que o outro não cumprimentou, né? Ela não vivenciou mais o presente, o que aconteceu. Ela começou a vivenciar uma memória anterior, ou e agora? Como que foi a partir de então? Né? Ela começou a projetar lá na frente N possibilidades que só estavam na cabeça dela. Então, o melindre, ele pode nos tirar do agora, do presente, né? Dessa nossa força de ação. Aí cita aqui mesmo no livro, nesse caso, né? A mente fica aprisionada a lembranças enfermiças. Essa é a gavetinha. No caso, como trazendo uma lembrança, né? A gavetinha lá do vamos ver depois. Guardando uma lembrança. E no caso que a gente citou antes, que minha mente criou todo um enredo por relação ao amigo não ter me cumprimentado, uma fantasia de revidar, para revidar essa situação que eu acho que ele fez algo para mim. Né? A minha mente criou essa história, né? Sim. E a gente, como você falou, né? Quando a gente fica no melindre, a gente pode estar ou preso lá no passado, ou está criando uma fantasia, uma ilusão futura. E a gente realmente perde a nossa conexão com o nosso momento atual. A gente deixa de estar aqui presentes. E ele perdeu de ir na festa também. Perdeu o presente. Dá mais estar na festa comendo pastel, que aliás perdeu sendo ele o diretor. Sendo ele o dirigente, o diretor lá, perdeu o pastel. Eu acho muito interessante porque não é por acaso que o item 4 do capítulo 5 vai falar sobre isso, as causas atuais das aflições, né? A raiva, o ranço, né, o melindre, é um ácido que faz mais mal no vaso onde ele é estocado do que onde ele é colocado. Sim. Então, o Espiritismo traz isso para a gente como uma causa atual das aflições, porque, como a gente falou, eu não posso controlar o que o outro faz, mas eu posso controlar como eu interpreto o que o outro faz. A partir do momento que eu tenho essa fragilidade e me magoo, me melindro, fico chateado, fico com raiva, isso traz sofrimento. E é um sofrimento que eu simplesmente posso evitar
não, isso, simplesmente escolhendo não fazer. Né? Ah, mas não é fácil. Não, mas não está escrito. É fácil, faça. Está escrito assim, olha, acontece. E a gente precisa trabalhar para que isso não aconteça. Né? Então, a ideia é de você, então, participar ativamente, porque o Evangelho convida dizendo assim, olha, a maioria dos problemas que você atravessa são coisas que você está fazendo agora. São causas atuais das aflições. Então, é você que está escolhendo passar por isso. Né? E a gente fica remoendo com aquela ideia de poder, né, fazer justiça, né, porque isso não é justo, como se o mundo devesse alguma coisa para a gente. Né? E o que a gente deveria pensar é o seguinte, se ainda que o outro tenha me prejudicado de alguma forma, das duas uma, ou ele é mais fraco que eu, ou ele é mais forte que eu. Se ele for mais fraco que eu, poupa ele não sabe o que está fazendo. Já pensou se Jesus se melindrasse? Jesus se melindrou? Quando mataram Jesus lá, ele estava pendurado na cruz, ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ele tinha a capacidade de acabar com tudo. Acabar com tudo. E ele simplesmente disse, Pai, eles não sabem o que fazem. Agora, se ele for mais forte que você, aí se poupa. Porque se você for tentar bater ou revidar uma pessoa que é mais forte que você vai se machucar. Então, como é interessante eles colocarem o melindre dentro do capítulo, do item 4 do capítulo 5 do Evangelho, que diz as causas atuais das aflições. Porque são coisas que a gente pode fazer hoje, agora eu simplesmente posso decidir que eu não vou fazer mais. Ah, mas é tão simples assim? Não é. Só que precisa ser um processo ativo. Né? A construção de um novo hábito leva tempo e leva esforço. Mas fazer um pouquinho, eu já falei isso aqui uma outra vez, 1 elevado a 365, então 1 vezes 1 vezes 1, 365 vezes, dá 1. Se você não faz nada, você não sai do lugar. Se você pegar 1,01, então se você fizer a centésima parte de 1, 365 dias no ano, no final do ano você melhorou 38 vezes a mais. Então é um processo ativo, difícil, mas que se a gente trabalhar devagarzinho, de pouquinho em pouquinho, aí a gente consegue melhorar e tirar essas coisas que a gente carrega dentro da gente, que só traz sofrimento para a gente mesmo. Porque o outro está lá vivendo a vida dele. O outro nem sabe que ele nem viu a gente. E a gente que está alimentando esse sentimento dentro da gente. E aí, a bondade divina, Rodrigo, nos traz para nós aprendermos com a situação, N situações, N contextos, N grupos para você, oportunidades, começando pela família. Quantas vezes nos melindramos porque a mãe cuidou do filho de maneira diferente? E se você perguntar para a mãe, ela vai falar assim, é que nesse momento ele está precisando uma orientação para a busca do emprego. Então, olha o exercício que nós temos. Depois nós vamos para a rua para trabalhar. Lugar para se melindrar mais do que no trabalho, né? O cara está querendo puxar meu tapete, o cara é isso. E sempre a gente fala que os outros querem fazer. E o que nós fazemos conosco mesmo. Aí, nós vamos pensar um pouco nas casas religiosas. Aqui falamos de uma casa espírita. Quantas vezes nós nos melindramos porque entramos numa casa espírita e o cara manda abaixar o som do celular, desligar o celular, e nós ficamos bravos porque o cara veio e pediu. Com palavras carinhosas, com todo o carinho do mundo, e nós nos melindramos. Não volto mais nessa casa. E quando nós trabalhamos nessa casa, ainda mais passamos por esse exercício. Pelo difícil exercício de olhar para o melindre e falar onde eu posso melhorar. Então, a bondade divina nos dá todas as oportunidades para trabalhar. É difícil? Tanto é difícil que ele dá uma outra oportunidade para a gente. É aquela história. Se você chegar e falar assim, eu não quero mais me melindrar, meu Deus. Me ajuda, né? Vai chegar no Sedex,
uma cartela vai chegar de melindrex. E aí você toma melindrex 3 vezes por dia. Depois de 2 meses, sarou o melindre. Ah, você não quer mais se melindrar? Então as oportunidades vão aparecer para você praticar e não mais se melindrar, né? Tá na sua mão. Ah, Deus, eu quero ser mais paciente. Vai mandar pacientex? Não, ele vai mandar a oportunidade de você exercitar a paciência. E o antídoto para o melindre é a humildade. Então, quando a gente está numa casa espírita, por exemplo, ou qualquer templo religioso, a gente tem que entender que a gente não está trabalhando para a gente, nem para fortalecer nosso ego. A gente tem que ter a consciência que a gente está trabalhando para Jesus, para Deus, né, para a divindade. E sempre se perguntar, assim, de tudo que a gente falou, assim, eu acho que um caminho que a gente pode tomar é perguntar por que eu estou me ofendendo com aquilo, né? Porque isso vai me trazer para um caminho de reforma, né, de melhorar, de me conhecer. Por que eu sempre faço isso, né? Porque eu também me melindro, né? Então eu sempre pergunto, mas por que eu fiquei, né? Por que isso me afetou? E fico tentando, né? Então acho que assim, é um caminho a gente tentar, porque assim, a gente sabe que a gente está longe da perfeição, né? Mas a gente tem potencial. Porque se a gente pegar, por exemplo, estava até comentando que eu estava lendo o livro do Paulo e Estevão, né? Se a gente for pegar a história de Saulo, que era uma pessoa, que era um perseguidor, ele foi um assassino. Ele foi um melindrado. Ele foi um melindrado, porque, né, ele faz coisas horríveis por causa, né, porque uma pessoa teve uma opinião diferente dele, né? Então ele era uma pessoa que tinha muito orgulho, tinha muita verdade, tinha muito ego, tinha muito... Jesus, né, foi atrás dele, perguntou, e assim, ele se tornou o convertido de Damasco. E aí, a partir de então, ele transformou a vida dele e passou a ser uma pessoa extremamente humilde. Porque o que curou o orgulho dele foi a humildade, né? Então, assim, o que eu quero dizer? Não foi por acaso que Jesus escolheu ele. Jesus viu o potencial que tinha dentro dele. E Jesus conhece o potencial que tem dentro da gente. A gente tem esse potencial. A gente tem o potencial de atingir a perfeição relativa. Um dia a gente vai chegar lá. Só que esse caminho só vai ser percorrido por nós mesmos. Então não adianta a gente colocar máscaras e fingir que, né, que isso só vai atrasar esse caminho. Só vai, né, colocar obstáculos para a gente atingir esse caminho. Então, assim, todos nós temos potenciais. Jesus sabe que a gente tem potencial, então basta a gente também saber que a gente tem esse potencial de querer mudar, porque às vezes parece que é uma coisa, orgulho é muito difícil, realmente é muito difícil, mas é o que o Rodrigo falou, né? É o 001 que a gente tem que começar a mudar, a fazer. Antes de passar para o Lucas essa situação, queria só voltar no antídoto e trazer para Paulo de Tarso. Então, Paulo, um cara cheio de melindre, com orgulho, que matava, não é só perseguir, ele matava cristãos. Enquanto ele não matou o Estevão, o Estevão não morreu, ele não parou de mexer os pauzinhos. Com tudo que mas aí, quando acontece no caminho de Damasco, que ele é jogado do cavalo, que ele perde a visão. Quando volta a visão e ele fala, não, eu vou, a causa para a minha vida será outra. Ele não foi acolhido pelas pessoas. Olha o ato de humildade dele, olha o antídoto. Ele sai, vai para as montanhas, aonde ele conhece Lucas. Nessas montanhas ele começa a aprender do zero, para ele poder ser esse maravilhoso escritor do amor. E para mim, aquele que ele escreve do amor de maneiras, às vezes fortes, às vezes carinhosas. É fantástico. Então, olha o antídoto da humildade, no caso do Paulo. É o exemplo da gente, para a gente ver como a gente pode atingir a humildade. Sim. E para o pessoal saber, né, Lucas, sempre antes aqui nós estamos batendo papo e surgem algumas coisinhas sobre o bate-papo. Lucas, você colocou hoje
gostaria, se você puder, voltar aqui e dividir com o pessoal. Okay. Daquele caso de que quando a gente não leva nada para o pessoal, é mais fácil deixar o melindre de lado. Sim. Essa colocação que você... É uma das soluções para a gente praticar, né? E que tem muito bem explicado nesse livrinho aqui, Os 4 Compromissos, né? O livro da filosofia tolteca, sendo o segundo compromisso justamente esse, não leve nada para o lado pessoal. Se a gente conseguir aplicar só essa frase, né, não levar nada para o lado pessoal, não existe melindre. Né, porque o melindre só existe quando eu coloco para dentro algo que veio de fora. Seja positivo ou negativo, né? Seja através de um elogio, de uma crítica, disso ou daquilo. Se eu não levar nada para o lado pessoal, eu entendo que o outro, tudo aquilo que ele faz para mim, ele faz a respeito dele próprio. E da mesma forma, tudo que eu faço para o outro, eu sempre estou falando de mim mesmo, né? Então aqui fala, inclusive um exemplo até parecido que o Rodrigo trouxe, né? Se alguém falar alguma coisa para você e fizer sentido, acate isso, né? Então aproveite e faça algo de bom. Se não fizer sentido, ok, né? Descarta, passa pelo filtro e descarta. E aqui durante esse capítulo ele vai discorrendo sobre isso, mas algo bem bacana que fala assim, né? Enquanto você se acostuma a essa prática, não vai precisar depositar sua confiança no que os outros dizem ou fazem. Para fazer escolhas responsáveis, só precisará confiar em si mesmo. Você nunca é responsável pela ação dos outros, só é responsável por si mesmo. Ao compreender verdadeiramente essa realidade, recusando-se levar as coisas para o lado pessoal, você dificilmente será atingido pelos comentários descuidados ou pelas ações de terceiros. E aqui ele vai discorrendo, ele leva desde exemplos mais simples até exemplos mais extremos e fala, não é pessoal. Porque quando a gente leva para o pessoal, entra como sendo um pouquinho do egoísmo, do orgulho. Então, no fundo, nunca é com a gente, né? Cada um está falando a respeito de si próprio, de si mesmo. Então, conforme a gente exercita isso, poxa, realmente, né? Ele esqueceu de me cumprimentar, mas não vou levar para o pessoal, não é comigo, é com ele, né? Talvez ele não está bem. Nossa, me criticou? Ok, né? Não é pessoal. Me elogiou? Também não é pessoal, né? É só uma forma que os outros têm de se expressar, assim como nós temos a nossa maneira de se expressar. Só aproveitando que eu falei do livro, né, os outros 3 compromissos, sendo o primeiro, seja impecável com a sua palavra, né, algo bem simples também. O segundo, não leve nada para o lado pessoal. O terceiro, que complementa muito o segundo, não tire conclusões. Especificamente, não tire conclusões sobre certo e errado. E o terceiro, dê sempre o melhor de si mesmo, ou seja, faça aquilo que você pode fazer respeitando os seus limites, né? Então, é um grande desafio que todos nós temos, mas uma prática diária, né? Que, como que você falou o nome lá do Melindrex, né? Como que é? Melindrex. Melindrex seja a nossa prática diária, né? Aos pouquinhos a gente vai fazendo isso mesmo, né? E se conseguirmos, né? De alguma maneira, seja essa, através dessa frase, não levar para o pessoal ou de outra, tá tudo bem. Mas isso eu falo assim, nos dá uma segurança muito grande, porque eu não deposito no outro aquilo que só depende de mim mesmo. Então, se faltou um elogio, se elogie você mesmo. Faltou uma crítica, se critique. E se alguém chegar para você e te elogiar ou te criticar, faça um filtro. Faz sentido para mim? Isso está dentro, não está dentro? E não é pessoal, né? Que às vezes alguém nos critica, mas não está nos criticando por inteiro, né? Está nos criticando uma partezinha só. Ela não é contra nós, ela só está mostrando algo que ela não concorda, que pode ser mais dela do que nosso. Então isso não quer dizer que ela não nos ama, apenas ela tem dificuldade de lidar com aquela forma que a gente tem. E aí a gente vai se adequando, né? Nosso tempinho está chegando no final, quer complementar mais alguma coisa? Só para falar que o nosso cérebro, quanto mais a gente faz uma coisa, mais eficiente ele fica para fazer determinada coisa. Então, quanto mais eu me melindro, mais eficiente eu fico para me melindrar. Só que quanto menos eu me melindro, quanto mais eu me esforço para não me melindrar, mais eficiente eu fico em não me melindrar. Isso é treino. É treino, é. E o treino de um novo hábito. O treino de hábito leva tempo, vida, né? Leva esforço,
né? E a gente tem, como a gente já tem desde pequeno, o hábito do melindre, se a gente alimenta esse hábito, com certeza fica muito mais difícil de a gente mudar essa postura, né? Ela é mais trabalhosa, mas como você disse, né? Se a gente não fizer o 0,0001 todo dia nesse caminho, a gente nunca vai sair do lugar. Quero só, no encerramento, dizer o seguinte: melindrex não é antibiótico que em 7 dias você toma e resolve. Ele é uma homeopatia que você vai ter que tomar durante muito tempo e bem devagarzinho para alcançar alguma coisa. Digamos assim, é um medicamento para uma condição que não tem cura, ela tem tratamento, então é um medicamento de uso contínuo. Você viu a explicação da nossa farmacêutica? Né? Já falou outra língua nossa, né? Assim, digamos assim, como se fosse um diabetes, uma hipertensão, é um medicamento que você vai ter que tomar para o resto da vida. Isso aí. Então, vamos agradecer em todo mundo, né, pela participação, agradecendo a Dani, Obrigada. Rodrigo, Cláudia, Obrigada. Eduardo, todo mundo que acompanhou a gente, que mandou sua participação, seu comentário, que ficou nos ouvindo e nos assistindo. Fazer o convite novamente para nos unirmos em pensamento, em corações, fazendo a nossa prece de agradecimento, agradecendo realmente Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, nossa Mãe, nosso amigo, aquela força que está em tudo e em todos, para que consigamos aos poucos nesse processo da vida ir nos descobrindo, ir aprendendo, ir amadurecendo. E dessa forma chegaremos mais próximos da força de Deus, de Jesus, com a ajuda sempre dos nossos bons espíritos. Que essa luz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Agradecendo a todos. Semana que vem, capítulo 7 do livro Prazer de Viver. Então, do capítulo 7. Boa noite. Boa noite. Boa noite.